e no poder do Espírito Santo tenho anunciado o Evangelho desde Jerusalém e circunvizinhança até ao Ilírico. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 4 que a minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas no Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Coríntios capítulo 12 e versículo 13, que a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 3 que nós somos como carta de Cristo, escrita, não contida, mas pelo Espírito do Deus. Em 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 17, que o Senhor é o Espírito, onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Está escrito em Gálatas capítulo 5 e versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Está escrito em Efésios capítulo 1 e versículo 13 que nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Está escrito em Efésios capítulo 4 e versículo 3 que devemos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Está escrito em Efésios capítulo 5 e versículo 18: não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, mas enchei-vos do Espírito, mas enchei-vos do Espírito, mas enchei-vos do Espírito. Está escrito em Filipenses capítulo 3 e versículo 3 que nós adoramos a Deus no Espírito. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 8 que é Deus que vos dá o seu Espírito Santo. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 19: e não apagais o Espírito. Está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 13 que Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação no Espírito e fé na verdade. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 4 e versículo 1 que o Espírito expressamente diz às igrejas que nos últimos dias alguns se apostatarão da fé, dando ouvido à doutrina de demônios. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 7 que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 14: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que te foi dado. Está escrito em Tito capítulo 3 e versículo 5 que não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Está escrito em Tiago capítulo
capítulo 4 e versículo 5, que o Espírito tem ciúme de nós. Está escrito em 1 Pedro capítulo 4 e versículo 14, que sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Está escrito em 2 Pedro capítulo 1 e versículo 21, que os homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Está escrito em 1 João capítulo 5 e versículo 7, que três são os que testificam lá no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. Está escrito em Judas capítulo 1 e versículo 20: edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Está escrito em Apocalipse capítulo 2 e versículo 7: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Está escrito em Apocalipse capítulo 22 e versículo 17, que o Espírito diz vem, e a noiva diz vem, e o que consegue vem, e recebe essa água viva. Glória a sua mãe agora. Amado, Calabaia, oh glória, amigo, fiel, alabaçure, ele chorava Glória.